São 15 para 1 da manhã. E o que eu vou falar agora aqui, o que eu vou fazer aqui, é uma coisa que Deus, o Senhor Jesus, me mandou fazer. Eu peço que, se você crê em Deus, ouça o que Deus mandou dizer. Nessa noite, nessa madrugada, eu não preciso me identificar. Eu vou passar o que Ele me mandou. E se você quiser acreditar, não acredite em mim, acredite em Deus. Porque eu não sou ninguém. Eu só sou um servo. E o Senhor, meu Deus, é o meu Pai, é o meu Deus, é o meu Senhor, e eu sirvo a Ele. Mas hoje, Ele me mostrou algo e mandou que eu falasse. Eu quero me desculpar porque eu estou gripado. Eu estou muito gripado. E eu peço que tenha um pouco de paciência para ouvir esse áudio. Eu estou fraco e gripado. Eu levantei da minha cama por volta de 11 horas da noite. Eu fui até o banheiro lavar meu rosto, passando mal. Quando eu voltei para dentro do meu quarto, eu comecei a ouvir umas vozes. E eu comecei a identificar as vozes. E eu comecei a ouvir um coral. Vozes e vozes e vozes e vozes e vozes. Muitas vozes ao mesmo tempo. E eu comecei a notar uma diferença. As vozes eram maravilhosas. As vozes não tinham explicação, não tenho explicação, eram como se fosse, aveludada, uma coisa aveludado, eu não tenho explicação. Mas eu estava ouvindo um coral, e esse coral estava cantando. Eu estava no meio do meu quarto. E ouvindo essas vozes, esse coral cantando. Era uma multidão de voz. E eu consegui identificar o que eles estavam cantando. Eles estavam cantando um refrão de uma música, de um hino bem conhecido. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Toda hora eles estavam repetindo este mesmo refrão. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu ouvindo, e aquela voz como veludo, que não existe aqui na terra, que eu nunca ouvi.
Eu falei, de onde eu estou escutando isso? Eu não sei o que está acontecendo, mas estava na minha cabeça. Foi quando, de repente, aqui, hoje, nesse dia, está no local aqui, o tempo nublado, e eu conseguia ver ao longo do oceano, no mar. Eu já não via mais as paredes aqui dentro de casa. Eu não via teto. Eu não via mais nada. Eu só conseguia ver como se eu tivesse uma grande varanda de frente para o mar. Mas não era isso. Deus me permitiu ver o alto mar. E ali em cima o céu. Quando eu olhei para o céu, não tinha nuvem nenhuma. Não tinha nuvem nenhuma. Mas o tempo está nublado aqui agora. Mas eu não via nuvem nenhuma. E era de noite. E eu continuava escutando aquele coral. Eu escutava e eles repetiam o mesmo refrão. Quando eu, de repente, eu vi no meio do céu um raio de luz se abrindo no meio do céu, sem nuvem nenhuma. Não tem como explicar. Mas eu via um fecho de luz. E ele ia se abrindo na medida que ia se abrindo. Eu começava a ver nuvens. É um pouco complicado, mas só Deus sabe o que faz. O céu não tinha nuvens, mas quando essas nuvens, esse facho de luz se abria, eu comecei a ver nuvens. E aquelas nuvens começavam a formar ali uma certa, como se tivesse uma coisa, como se o tempo tivesse nublado e tivesse uma luz ali saindo de dentro das nuvens, ou como se fosse a lua dentre as nuvens. Mas era uma coisa de mais esplendor. E quando eu olhei, em frações de segundos, eu olhei para aquelas nuvens e em cima daquelas nuvens eu via aquele coral que estava cantando no meu ouvido. E eu conseguia ver bem de longe aquelas pessoas, todas com a mesma veste. Não tem como explicar a multidão de pessoas cantando o trecho dessa música aqui. E eu vi aquelas pessoas viradas para aquela luz, para aquele fecho de luz. E quando eu olhei para aquela luz, eu pude olhar porque ela estava entre as nuvens. Ela não saía dentre as nuvens, mas ela apareceu e era uma altura muito grande em relação àquelas pessoas que estavam cantando aquela música, esse hino. E aquelas pessoas olhando para aquela luz com uma altura que não tem como imaginar, louvando, louvando, louvando.
E ali eu pude ver, eu pude, na minha visão, que o Senhor me deu, eu pude ver, não via com esses olhos, mas eu pude entender. O Senhor Jesus estava entre as nuvens e aquele coral estava cantando para ele como se estivesse fazendo uma recepção. E o Senhor, ele ia surgir entre as nuvens ali. Ele ia surgir e aquele coral cantando. E cada vez que aquela luz se intensificava, aquele coral cantava mais, repetia o refrão, mais alvo que a neve serei. Cada vez que aquela luz se intensificava, era como se o Senhor tivesse vindo em direção aqui à terra. E eu via, lá no fundo, lá no céu, lá no oceano, assim como a lua começa a refletir a luz dela na água, eu via aquela luz intensa refletindo sobre o mar todo. Agora não dá para enxergar o mar, mas eu via, consegui enxergar o mar todo com aquela luz. E aquela luz iluminava as nuvens, e aquela luz iluminava aquelas pessoas cantando. E eu pude entender de onde estava vindo, em fração de segundos, muito rápido, em alto mar. Todo olho poderia ver. Era impossível que ninguém pudesse ver. Era no céu, era do alto céu. E eu via quando existia um caminho, e nesse caminho tinha uma pequena fonte de água. Essa pequena fonte de água, todos que passavam por esse caminho pegavam como se fosse uma panela ou qualquer tipo de recipiente e enchiam de água e bebiam e se saciavam e iam embora. Mas de repente, quando eu vi aquela pequena fonte de água no meio das pedras, no meio daquele caminho, aquela fonte de água parou e não caía mais um pingo de água. E eu comecei a ver pessoas com botijas, com panelas, procurando aquela fonte de água, porque as pessoas estavam ali naquele caminho, mas estavam morrendo de sede. E ali era a única fonte de água que tinha. Até um certo momento estava saindo água, uma água pura, cristalina. Mas de repente ela secou. Eu falo uma coisa: você não é obrigado. Não é obrigado a acreditar nesse áudio. Eu só estou fazendo isso. Eu só estou gravando esse áudio porque Deus mandou eu gravar. Jesus está voltando. Aonde eu colocar meus pés e puder ter oportunidade de falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, eu vou falar. Eu não sou pregador.
Mas em qualquer lugar que eu tiver alguma oportunidade, eu vou falar. Porque o Senhor mandou falar sobre a vinda dele. E eu via essas duas visões. Que pela misericórdia de Deus, mesmo eu doente, adoentado, Ele me mostrou aquele coral maravilhoso surgindo no meio do céu, surgindo do meio das nuvens. E aquela água que caía na beira do caminho era o Senhor Jesus. Mas teve uma hora que aquela água parou de cair. E isso significa que agora, enquanto você está aí no seu caminho, enquanto você está aí caminhando e está com sede e se recorre a Deus, e você pega a sua botija de água, ou sua panela, ou seja lá o que for, você enche e bebe dessa água e se sacia, continua a andar nesse caminho, mas vai chegar uma hora, do nada, assim como eu vi aquela nuvem, assim como eu vi aquelas pessoas cantando e aquelas nuvens ali, assim como eu vi o Senhor vindo pelo céu, iluminando o mar todo, assim a água também parava de cair. E muitos ficavam com sede. Muitos tinham sede. Não tinha mais água no caminho. Não tinha mais força, não tinha mais nada. Jesus está voltando. Eu não sei nem o dia, nem a hora. Mas Ele está voltando. Eu estou aqui, no momento doente. Mas Ele me fez ver e me mandou passar estas duas visões. Você não é obrigado a crer. Mas eu aqui desse lado, eu estou fazendo a minha parte. Porque mesmo doente, eu não estou louco. Eu não tenho nome. Eu estou aqui sendo anônimo. Eu só estou falando do que eu vi. E só estou obedecendo ao meu Senhor, que Ele me mandou passar e avisar sobre a volta dele. E eu digo, se você não estiver preparado, se nós não estivermos preparados, um piscar de olhos, Ele virá e não teremos mais a água para poder caminhar. E de repente tudo secará. E aí já era. Foi o que eu vi. Que Deus possa falar no seu coração. Que Deus possa te ajudar. Que Deus possa abrir o teu coração. Fique com Deus. Fique com Deus. Fiquem com Deus. Amém.